Ok, então, sejam mais uma vez aqui bem-vindos no nosso curso sobre os Evangelhos. Estamos aqui já na nossa terceira aula, tá? E se você não assistiu aí as duas outras aulas, nós falamos sobre o que é um Evangelho, tá? E falamos sobre no segundo vídeo, na segunda aula, sobre a coleção dos evangelhos, tá? Então, hoje nós vamos fazer um breve panorama, tá? Sobre os evangelhos. Algumas informações básicas aí sobre os evangelhos, além daquelas que nós já temos conversado aí, tá? Para você entender aí como é que estão organizados, a questão do estilo, a questão de quem escreveu os evangelhos, o propósito, a questão da data dos evangelhos, tá? Isso é importante, como nós temos já falado aí nas outras aulas, essas informações, que é para realmente você ter o contexto dos evangelhos. Então, quando você lê os evangelhos, ou quando você está ouvindo uma pregação, como nós temos falado, e alguém prega sobre um texto de algum dos evangelhos, um texto de Mateus, um texto de Marcos, um texto de Lucas, um texto de João, você precisa entender, ou você tendo essas informações sobre o livro, isso ajuda você a entender melhor o texto. Então, quando alguém prega sobre algum texto sobre Marcos, então você com essas informações, então você sabe quem é esse Marcos, né? Qual estilo, para quem ele pregou, qual o propósito do livro. Então isso ajuda você a encaixar os textos. Na verdade, não só os evangelhos, mas como os outros livros da Bíblia, né? As cartas de Paulo, as cartas, as epístolas gerais, epístolas da prisão, os livros do Antigo Testamento. Então, você que é um estudante aqui no nosso curso, você que estuda aqui no ITG, né? E essas informações, elas são importantes para entendermos a questão do contexto do livro, tá? Então, como eu sempre falo, muita confusão acontece hoje, porque as pessoas não estudam, não sabem o contexto do livro, não sabem o propósito que o autor escreveu aquele texto, porque não sabe o propósito do livro, o contexto do livro, né? Então, a Bíblia, ela se completa, tá? Ela se completa. Então, muita confusão, muita heresia hoje, nesses grupos hoje, em relação, porque tomam um versículo isolado, não analisam o contexto, não sabem quem escreveu, e aí vão só citando os textos, os versículos, e aí dá essa confusão toda aí, tá? E aí, se falando aqui dos evangelhos, é muito importante nós entendermos esse panorama. Claro que depois nas outras aulas, a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre cada um dos evangelhos, aí até as nossas 12 aulas que ainda temos aí, tá? Mas eu queria já dar esse panorama aqui para você, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós vamos começar com o Evangelho de Marcos. Ricardo, por que o Evangelho de Marcos? Tá? Por que o Evangelho de Marcos? Por que não começar com o Evangelho de Mateus? Você sabe que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, como nós vamos ver aqui. Não foi Mateus, tá? Então, ainda que alguns não concordem com isso, mas a grande maioria dos teólogos, estudiosos aí, sabe-se que o Evangelho de Marcos foi o primeiro, e não Mateus. Depois veio Mateus, Lucas, e por último o Evangelho de João, tá? Então, lembre disso, né? A Bíblia, ela não foi escrita
de maneira cronológica, tá? Há cronologia na Bíblia, com certeza, mas você sempre tem que ter esse cuidado da questão cronológica. Então, a maneira como foi organizado os livros, né, na Bíblia, tem um propósito também. Por que, então, que não colocaram Marcos e depois Mateus, né, na Bíblia? É porque tinha um propósito, porque o Evangelho de Mateus, como nós vamos ver, ele faz melhor a conexão do Antigo Testamento para o Novo Testamento, porque lembra que a Bíblia ela foi escrita também numa perspectiva judaica, para os judeus, tá? Então, o Evangelho de Mateus, o propósito dele, para quem ele foi escrito, ele é mais coerente para dar aquela conexão, tá? De como realmente terminou o Antigo Testamento, quando nós vamos ver aqui, tá? Então, essa é a razão que nós vamos logo iniciar pelo Evangelho de Marcos, para que você realmente fixe que o Evangelho de Marcos, dos três, foi o primeiro a ser escrito, tá? Então, olha só. Então, vamos começar aqui, o Evangelho de Marcos, tá? Sobre a questão do estilo literário, tá? Então, a maneira que ele foi escrito. Então, cada livro, ele teve um estilo literário, tá? Entenda estilo literário como a forma que ele foi escrito, a maneira que ele foi escrito. Então, tem vários estilos literários. Por exemplo, Apocalipse é um estilo literário. Então, quem escrevia sobre o final do mundo, sobre catástrofe, sobre aqueles assuntos, é um estilo literário apocalíptico, né? E, como nós vimos também, a questão evangelho, tá? Os evangelhos, como nós vimos na primeira aula, também é um estilo literário. E quem inaugurou esse estilo literário de que alguém que escreva sobre um evangelho está escrevendo sobre a vida, a obra de Cristo, né? As boas novas de Cristo, foi o próprio Marcos que inaugurou esse estilo de que evangelho, tá? Quem escrevia algo sobre o evangelho já se sabia que ia escrever sobre a vida de Jesus, mas nem sempre foi assim, né? A palavra evangelho, boas novas, boas notícias, notícias de vitória, como nós vimos no vídeo passado, tá bom? Então, as boas novas, as boas notícias sobre Jesus Cristo, segundo, quer dizer, na perspectiva de Marcos, tá? Então, qual foi o estilo literário que Marcos escreveu o seu evangelho? O estilo literário que ele escreveu foi o estilo romano, tá? Romano. Lembra, só aqui antes de ler, você lembra que naquela época, tá? A época de Jesus, a época dos apóstolos, a época da igreja primitiva, quem dominava o mundo naquela época, a maior parte do mundo, né, o império, era o Império Romano, tá? Então, o Império Romano dominava o mundo naquela época. E os romanos, eles tinham um estilo de escrita, né? Então, um romano, quando ele pegava algo para ler, ele se identificava com aquele tipo de escrita. É diferente de um estilo judaico, um estilo hebraico, né? Então, o que acontece? O Marcos, a gente vai depois ver quem é esse Marcos, ele escreve seu evangelho no estilo romano. E o estilo romano, o que acontecia? Ele não usava de rodeios, indo direto ao assunto, ok? Então, o estilo de escrita romano, o estilo literário romano, é um estilo bem direto ao ponto. Então lembra, romanos eram soldados, eles dominavam o mundo, eles viviam em guerra, né?
e tudo. Então, quando ele parava para ler algo, ele queria ver ação, ele queria ver coisa que não tivesse toda uma enrolação, vamos colocar assim, né? Então, vai direto ao ponto. Isso já dá para você entender por que o Evangelho de Marcos ele é o mais curto também dos outros. Então, quando você pega Marcos para ler, você vai ver que Marcos ele é muito direto ao ponto, né? Ele não dá detalhes sobre algumas questões lá, né? Você vê Jesus todo o tempo em ação, Jesus saindo, Jesus entrando, Jesus fazendo, Jesus curando. Por quê? Porque Marcos ele escreve nesse estilo romano, tá? E romano o estilo dele de escrita, de leitura, era esse, tá? Então, você já vai matando algumas charadas aí em relação ao livro, tá? Sobre a questão da autoria do Evangelho de Marcos, tá? Estamos falando aqui sobre o Evangelho de Marcos, questão da autoria. Quem escreveu o livro de Marcos, tá? Bem, dos 4 livros do Novo Testamento, quer dizer, dos 4 evangelhos, né, que são denominados evangelhos, segundo o segundo da ordem, quer dizer, na sua Bíblia, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, então o segundo da ordem é aceito pela maioria, veja bem, ainda tem alguns que não concordam com isso, mas a maior parte dos estudiosos, né, como sendo o mais antigo. Quer dizer, é aquilo que a gente está falando, né? Que segundo a maior parte dos estudiosos aí, eles entendem, né? Concordam que o segundo evangelho é o mais antigo, quer dizer, foi o primeiro a ser escrito dos 4 na questão cronológica, tá? Este evangelho, o Evangelho de Marcos, em si é anônimo. Anônimo. O que significa anônimo? Ou seja, dentro do livro não há nenhuma afirmação definida quanto a quem é o seu autor. Então, quando a gente fala que o evangelho, que um livro é anônimo, é porque no próprio livro você não encontra nenhuma referência falando quem é o autor, né? Por exemplo, algumas epístolas, as epístolas de Paulo, a gente sabe que foi Paulo que escreveu, né? A grande maioria delas, porque lá já diz, né? Eu, Paulo e tal, estou escrevendo, então não há dúvidas, né? Mas no caso do Evangelho de Marcos, dos outros evangelhos também, não há um texto direto falando, olha, eu sou o Marcos que estou escrevendo, eu sou o autor, tá? Então, é por isso que eles consideram que é anônimo. Então, como é que a gente sabe que foi esse Marcos aí que escreveu? Então, ele diz, olha, no início do 2º século, então, veja bem que é bem próximo lá de Jesus, dos apóstolos e tudo mais, tá? Foi atribuído a João Marcos, que era o sobrinho de Barnabé, ou algumas traduções falam primo de Barnabé. Então, sobrinho ou primo, ele era um parente de Barnabé, tá? Então, veja bem que por que nós falamos que esse Marcos é o autor desse evangelho? Porque logo no 2º século já se sabe que esse evangelho foi atribuído a esse João Marcos. Então, aqui você sabe, você já descobre que esse Marcos aqui, ele é aquele João Marcos do livro de Atos, aquele que acompanhou Paulo na sua primeira viagem missionária. Lembra dessa história? Quando Paulo fez a sua primeira viagem missionária, em Atos, capítulo 13, né? E aí, Paulo e Barnabé, né, organizaram essa viagem, eles levaram algumas pessoas e eles levaram o João Marcos. João Marcos, ele era parente, ele era primo ou sobrinho de Barnabé. E você lembra que João Marcos, depois de um tempo, abandonou a viagem, né, e aí na segunda viagem missionária, quando eles decidiram fazer a segunda viagem missionária,
o Barnabé queria levar o João Marcos, e Paulo disse, não vamos levar, ele abandonou a gente, né? E você lembra que, por causa disso, houve uma desavença entre Paulo e Barnabé, ao ponto deles se separarem, formarem duas equipes, né? E aí o Barnabé levou o Marcos para o lado, né? E o Paulo foi com Silas para outro lado. Então, é esse João Marcos aqui que é o autor desse do segundo evangelho, né, na sua Bíblia, e o primeiro a ser escrito, né, aí dos evangelhos, tá? Então, esse Marcos é o João Marcos de Atos. Agora, outra informação sobre João Marcos, para você saber logo, João Marcos, ou Marcos, ele não era apóstolo, ele não era do grupo dos 12 apóstolos, tá? Vira e mexe, eu estou vendo vídeos no YouTube sobre isso, né, sobre os assuntos, sobre os evangelhos, né, e eles erram direto, né, sobre isso, né, eles falam que Marcos era apóstolo dos 12, Marcos não era, João Marcos não era apóstolo dos 12 aí. Na realidade, João Marcos, ele era até um jovem na época de Jesus lá, né, ele, como nós vamos ver, ele não andou com os 12 apóstolos, ele esteve em alguns momentos, como a gente vai ver, alguns episódios da vida de Jesus, mas ele não era do grupo dos 12, tá? Na realidade, para você saber logo, dos 4 evangelistas, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, só 2 eram apóstolos, Mateus e João. Marcos não era apóstolo, tá? E Lucas também não era apóstolo. Na realidade, Lucas nem era judeu. Lucas era um gentil da Assíria, tá? Ele era um sírio da Síria, na verdade, né, de Antioquia, né? Ele era um sírio, né? Então, olha só, até Lucas, eles confundem nesses vídeos, eu fico rindo, né, quando eu uso, o Lucas, um dos apóstolos de Jesus, que escreveu o Evangelho, Lucas não era apóstolo, mas tudo bem, tá? Então, Marcos, ele é o João Marcos, tá, que escreveu o primeiro Evangelho, tá? Sobrinho de Barnabé, que se tornou companheiro de Pedro. Agora, essa é informação muito importante. Deixa eu ler essas referências aqui. Primeiro, Atos 13, 5. Então, Atos 13, 5. Eu vou ler logo aqui na Bíblia, aqui na internet, mas só para você ver aqui, né? Atos capítulo 13 está falando aí sobre a viagem missionária, a primeira viagem missionária, então eles tinham saído já, né, de Antioquia, e versículo 5 diz, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas, e aí tinham também João como auxiliar, tá? Então, esse João aqui, que é o João Marcos, autor do Evangelho de Marcos, tá? Esse camarada aqui que escreveu o Evangelho de Marcos, é o mesmo João Marcos lá, ok? Então, voltando aqui, também nós sabemos que esse João Marcos, tá? Ele era companheiro de Pedro, do apóstolo Pedro, tá? Apóstolo Pedro. Então, 1 Pedro 5,13, o que fala? Então, 1 Pedro 5,13 diz assim, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, igualmente meu filho Marcos, tá? Então, olha só, meu filho Marcos. Então, Pedro aqui, tá? Ele faz referência a Marcos, tá? Que estava com ele em Roma, nesse momento aqui que ele está escrevendo a sua carta, tá? Ele diz, meu filho Marcos, ok? Alguns acham que pelo fato dele ter chamado meu filho aqui, pode ser o fato de que Marcos se converteu, era o pai na fé Pedro era o pai na fé de Marcos, tá? Então,
ele era companheiro de Pedro também, tá? Alguns estudiosos entendem que o jovem mancebo, tá? Mencionado em Marcos, capítulo 14, 51 e 52, é uma referência encoberta ao autor. Isso porque, segundo eles, segundo esses estudiosos, tá? A inclusão de tal incidente isolado aponta mais logicamente para Marcos do que para qualquer outra pessoa, ok? Então, olha só, esse aqui é interessante, porque, veja bem, esse episódio é o episódio daquela noite que prenderam Jesus, tá? E quando é narrado, né, toda aquela confusão no jardim, e todo mundo correndo, né, Jesus sendo preso, e os apóstolos e tudo mais, tem uma referência que fala de um jovem, né, que apareceu ali também no meio daquela confusão ali. Mas é muito estranho. Vamos ler esse texto, Marcos capítulo 14, versículos 51 e 52. Então, Marcos 14, 51 e 52, diz assim: seguia-o um jovem encoberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. É interessante, a única referência sobre esse jovem só é mencionada aqui no Evangelho de Marcos, né? Então, naquele momento que Jesus estava sendo preso, os apóstolos estavam lá fugindo, correndo pelo meio do jardim, naquela escuridão, você imagina a cena, né? E aí eles vão levando Jesus preso. De repente surge esse jovem, né, que fala que vinha seguindo, e aí os soldados, e ele vinha seguindo só com um lençol, parece que vinha meio que escondido, né, ali naquela escuridão no jardim, né, e de repente os soldados então veem lá e pegam aquele lençol, né, para segurar ele, para pensando talvez que fosse algum dos apóstolos que saíram correndo pelo meio da escuridão, né? E aí o que acontece? Esse jovem, ele larga o lençol e ele foge nu. Ele foge nu. Bem, essa é a única referência que tem dessa história. Você não encontra isso no livro do Evangelho de Mateus, nem de Lucas, nem de João, né? Então, por causa dessa referência, tá? Entende-se que esse jovem era exatamente o seu autor, o autor do Evangelho, no caso Marcos, né? Então é uma referência encoberta do seu autor. É como se Marcos tivesse colocado assim: a gente vai ver que Marcos ele escreve seu Evangelho de Pedro. Pedro vai narrando o Evangelho para ele, né? E aí parece assim, eu imagino assim que o Marcos coloca assim: eu me lembrei, eu estava naquela noite que Jesus foi preso, né? E ele disse: deixa eu colocar só pelo menos umas duas referências aqui, só para me aparecer aqui no Evangelho, na história, né? Então, alguns acham, né, alguns estudiosos aí, né, entendem que aquele jovem que correu nu naquela noite lá, né, da prisão de Jesus, era o Marcos, né? Aponta para o Marcos. Esse é uma coisa que por séculos tem sido aceita, né? Então, segundo os pais primitivos, João Marcos coletou seu material de Pedro, tá? Então, como eu disse, Marcos não foi apóstolo, então ele não andou com Jesus, tá? Algumas vezes ele chegava lá, né, como nesse episódio aqui, né, ele estava lá naquela noite, né, mas as coisas que ele fala, ele pegou de Pedro. Então, Pedro, que era apóstolo, que andou com Jesus desde o início até o final, foi narrando as histórias e Marcos foi escrevendo o seu evangelho, tá? Então, como nós vimos nas outras aulas, nos outros vídeos,
logo no início da igreja, o Evangelho de Marcos, ele era conhecido como as Memórias de Pedro, tá? Porque sabia-se, né, que foi Pedro quem narrou. Pedro não escreveu nenhum evangelho. Existia um evangelho apócrifo, tá? Que circulava com o nome de Pedro, o Evangelho de Pedro, mas não foi Pedro quem escreveu, tá? Pedro não escreveu evangelho. Dos 12 apóstolos, só 2 escreveram o evangelho, aí que foi Mateus e João, tá? Ok? Então, o autor do evangelho é João Marcos. Então, já sabemos o estilo, que foi no estilo romano, já sabemos que o autor é João Marcos, tá? Aí, sobrinho de Barnabé, que foi com Paulo na primeira viagem, e companheiro de Pedro, tá? Agora, a coisa importante, como eu falei, é você saber o propósito da escrita. Por que que Marcos escreveu o seu evangelho? Qual foi o propósito? E o propósito, ele é importante para aquilo que eu falei, que tudo que está no livro, as histórias que ele colocou, foi para um propósito, tá? Ele não tinha na cabeça escrever algo de maneira cronológica, e nem uma biografia sobre Jesus, tá? Aliás, a Bíblia toda ela é escrita dessa maneira. O autor tem o propósito, tem o tema, e ele escolhe, né, as melhores histórias que vão dar fluidez ao propósito do livro, entendeu? Então, isso que você tem que saber, que você tem que ter em mente. Isso ajuda muito, mas muito mesmo, quando você estuda o livro ou vê um texto e você sabe o propósito daquilo, né, do livro todo, você encaixa ali, tá? Então, qual foi o propósito da escrita, tá? Marcos mostra Jesus, claro que evangelho é sobre Jesus, então é para mostrar Jesus, né? Marcos mostra Jesus como homem, tá? Como um homem de ação e poder, tá? Então, o propósito de Marcos, ao escrever o seu evangelho, é apresentar Jesus primeiro como um homem, mas um homem de ação e um homem de poder. Por que ele faz isso? A gente vai ver os destinatários, mas já dá para você perceber que foi por isso que ele escreveu no estilo romano, tá? Então, quando ele mostra Jesus como um homem de ação e poder, é porque os romanos, o estilo romano era esse. Eu já vou logo lhe dizer que os destinatários do livro de Marcos eram para os romanos. Marcos queria apresentar Jesus para os romanos. Então, ele tinha que escrever no estilo romano. Então, o romano, para ele poder ler algo, tinha que ser no estilo dele. Uma coisa sem rodeio, uma coisa que ia direto ao ponto, e uma coisa de poder, de ação, porque o romano era assim. O romano, ele já acordava afoito, né? A vida dele era assim, porque era questão de luta, de batalha, né? E tudo mais, né? E as criancinhas já sendo treinadas para batalha, para ser guerreiro, né? E tudo mais. Então, o romano, ele gosta de ação, gosta de ver poder. Então, é por isso que Marcos, ao escrever o seu evangelho, ele escolhe situações da vida de Jesus exatamente nessas condições, né? E por isso que Jesus, no Evangelho de Marcos, Jesus está fazendo, Jesus está mostrando o seu poder, uma situação, porque o romano, quando fosse ler, ele iria se interessar, entendeu? Então, destaca mais as obras de Jesus, olha só, porque romano gostava disso, né?
Então, ele destaca as obras de Jesus, aquilo que Jesus fez, que Jesus está fazendo, e menos as suas palavras. Por quê? Porque Romano não gosta muito de muita conversa, Romano gosta aí de prática, né? Então, Marcos, ele escreve, ele destaca mais a questão de Jesus fazendo as coisas do que falando. É diferente do Evangelho de Mateus, né? Onde nós vemos que o judeu gostava muito de palavra, de ouvir, de tudo mais, tá? Então, valendo para ele mais as ações, tá? Então, no Evangelho, o Evangelho de Marcos é o Evangelho de ação, de poder. Jesus não para, Jesus aqui, Jesus ali, Jesus fazendo aqui, ali, tudo mais, tá? Esse é por causa do propósito. Não se procurava, aliás, não se preocupava com genealogias, pois dirige sua obra aos romanos, que não tinha interesse em árvore genealógica de um estrangeiro. Então, você não encontra genealogia, na realidade, dos 4 evangelhos, somente 2 apresentam a genealogia de Jesus, que é o evangelho de Mateus, porque Mateus está escrevendo para judeu é importante saber a genealogia, e Lucas também, tá? E tinha o seu propósito. Mas Marcos não colocou genealogia. O judeu não queria saber quem era o pai, quem era a mãe de Jesus, né? Aliás, é importante saber, mas a questão de avô, bisavô, o romano não se interessava por isso, tá? Marcos quer mostrar o quê? O poder de Jesus. Porque, veja bem, esse é um assunto para os romanos. Romanos, eles eram aí os dominadores do mundo, eram aqueles poderosos, né? Então, Marcos vai mostrar isso, o poder de Jesus, né? E o romano vai se interessar, ler sobre ele, né? Isso interessa aos romanos, que são os donos do poder temporário, o império que dominava. Então, é por isso, então, veja como Marcos, junto com Pedro, né, eles têm essa estratégia, tá, de evangelização, tá, porque o propósito é evangelizar os romanos, tá. Então, isso é interessante, fazendo uma pausa aqui. A Bíblia, ela é única, a mensagem é única, tá? Mas a estratégia, ela pode mudar, né? Os princípios não mudam, mas a estratégia, os métodos, mudam. Você vai ver, cada evangelista aqui usou um método, usou uma estratégia, tá? Então, Marcos quer evangelizar, falar de Jesus para os romanos. Então, ele vai usar a linguagem dos romanos, para que os romanos se interessassem em ler o Evangelho. Mateus vai falar para os judeus. Então, Mateus vai usar o estilo de linguagem dos judeus. Lucas já vai falar para um outro público, tá? Então, veja que isso já nos dá a questão, né, eu pego um princípio aí para a questão de evangelismo. A gente precisa, primeiro, saber para quem a gente quer pregar, tá? E a linguagem, tá? Só uma deixa aqui para você ver como princípio não mudam, mas os métodos podem mudar. Até os evangelistas, os 4 usaram métodos diferentes para apresentar Jesus, tá? Então, segundo concorda a maioria dos estudiosos, Marcos escreveu em Roma, tá? Então, veja que o local da escrita provavelmente foi Roma, ok? Então, Pedro estava em Roma, tá? E Marcos estava lá em Roma, na capital do império, e eles queriam apresentar Jesus para os romanos, tá? Então, estava em Roma, para os romanos, e por isso escreveu no estilo romano, usando a linguagem e vocabulário romano, claro, tá? E por que escreve para os romanos, não cita, por exemplo, a lei, nem profecias bíblicas. Então, se você lê o livro de Marcos, você não vai ver citações da lei dos judeus,
nem citações bíblicas, porque isso não interessava para os romanos, tá? Pois isto não seria claro para os romanos. Não interessava, eles não iam entender coisas disso aí. Também, ao falar de coisas que os romanos não conheciam, dava a devida explicação. Então, quando no Evangelho de Marcos você lê, tem algumas coisas que Marcos ele dá uma explicaçãozinha daquilo, né? E por quê? Você diz, mas por que tem que estar explicando, né? É porque o romano não conhecia, então tinha coisa que ele tinha que explicar. Por exemplo, aqui, ó, ele explicou aos judeus, né? Explicou que os judeus costumavam jejuar. Por exemplo, Marcos 2,18. O que diz Marcos 2,18? Então, olhando a referência aqui de Marcos 2,18, diz, ora, os discípulos de João e fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus? Mas os teus não jejuam. Então, ele explicou porque isso não era comum, né, para o romano. Então, ele teve que explicar que os judeus, eles tinham esse costume de jejuar. Por exemplo, quando ele falou, o Monte das Oliveiras ficava defronte do templo. Ora, todo mundo sabe que o Monte das Oliveiras ficava defronte do templo, judeu, mas o romano, ele não sabia disso, então ele deu uma explicação. Enfim, tem vários textos que aparece explicação, e ele faz isso porque ele está escrevendo para os romanos, ok? Enfatizando as obras de Jesus, Marcos faz referências às 17 curas de enfermidades. Olha só, ele fala de 9 milagres ligados a fenômenos da natureza, tem 6 libertações de endemoniados e 3 ressurreições. Marcos foi o primeiro a escrever e sua obra serviu de base para os outros escritores sinóticos. Mas falando aqui sobre isso, veja essa questão, né, de que ele dá bem a ação ao Evangelho de Marcos, né? Ele fala aí, 17 curas de enfermidade, 9 milagres, né? E relacionado à questão da natureza, né? Fenômenos da natureza, mostrando o poder de Jesus, e tem 6 histórias de libertações de demoninhados ali, né? Tem 3 ressurreições, quer dizer, o livro fica bem dinâmico, porque era isso que o romano gostava, era o estilo dos romanos, tá? E aí, aqui no final, Marcos foi o primeiro a escrever a sua obra, e, claro, serviu de base para os outros escritores sinóticos, tá? A gente vai ver os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, tá? Então, Marcos escreveu primeiro, daí Mateus escreveu o seu evangelho, pegando coisas de Marcos, não só de Marcos, a gente viu isso, né? A questão das fontes, então você deve olhar, ler a sua apostila, a questão das fontes lá, né? Quem pegou informação de quem? Marcos pegou informação de Pedro para escrever o seu evangelho, daí Mateus pegou informação dos evangelhos de Marcos, e aquilo que ele viveu também, e outras fontes, daí Lucas pegou Marcos, pegou Mateus, e mais a investigação que ele fez, e tudo mais, né? Então, dê uma lida nessa questão das fontes, né? Quem pegou informações de quem para escrever o seu evangelho, tá? Então, é isso sobre a questão do propósito. Então, quando você lê Marcos, aí você tem que ter em mente isso, que ele escreveu para os romanos, tá? E Romanos tinha esse estilo bem dinâmico, tá? Sobre essa questão de data, e falando de data sempre é um assunto bem complicado, porque a maioria deles não chegam a conclusões sobre questão de datas. Um coloca aqui, uma data aqui, outra ali, tá? Mas só para nós termos uma ideia, tá? Nas citações dos pais antigos, pode ser observado que parece haver uma concordância geral
que Marcos escreveu da Itália, ou mais precisamente de Roma, tá? Então, isso nós já sabemos, né? Então, esses pais antigos aqui são aqueles aqueles homens que a gente aprende quando a gente estuda panorama do Novo Testamento e mais questão de história do cristianismo, que são aqueles homens que vieram depois dos apóstolos, né? Vários homens aí, a gente mencionou alguns no primeiro vídeo, né? Policarpo, aí Policarpo era um discípulo de João, aí, né? Interessante, ele escreveu algumas coisas e ele sabe, Policarpo, Irineu, e outros aí, mais à frente tem o Eusébio, que ele cita as coisas, então, muitas dessas informações que a gente tem, que é extra-bíblica, são desses homens aqui, né? Então, eles, os escritos deles, eles falam que o Marcos estava em Roma quando ele escreveu o seu evangelho. Contudo, a época da escrita não é tão fácil de definir. Aquilo que eu falei, a questão de data é sempre complicado, pois muitas coisas dependem, por exemplo, se Marcos escreveu antes ou após a morte de Pedro, que foi em 67. Então, veja bem, nós sabemos que Pedro, ele foi martirizado em Roma em 67, tá? 67 depois de Cristo, lá em Roma, não só ele, como Pedro e Paulo, né? Nós estudamos aí panorama do Novo Testamento, a gente vai ver isso, né? Porque você tem que ter em mente assim, né? O que aconteceu depois? Então, Jesus morreu no ano, ali pelo ano 33, né? E aí surgiu a igreja, e veio Paulo e as viagens missionárias. Sabemos que no ano 50 é o concílio de Jerusalém, né? E aconteceu aquelas coisas lá. Nós sabemos que o Nero, ele coloca fogo em Roma e começa a perseguição aos cristãos, porque ele acusa os cristãos de terem colocado fogo em Roma. Os cristãos são perseguidos pelo Império Romano. Não é só mais uma perseguição de judeu, mas agora todo o Império está perseguindo os judeus. E eles logo pegam quem? Quem eram os dois baluartes do cristianismo nessa época? Pedro e Paulo. E o Nero pega os dois logo, né? E aí, no outro ano, eles são martirizados, né? Então, sabemos que Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, em 67, e Paulo ele foi degolado, né? Aí, também 67 ou 68, tá? Então, o que acontece é o seguinte, Marcos, ele escreveu o seu evangelho antes ou depois da morte de Pedro. Então, alguns acham que foi depois, mas seria um pouco improvável, tá? Então, é mais certo que quando Marcos estava escrevendo o seu evangelho, Pedro ainda estava em Roma, tá? Se ele estava preso ou não, a gente não sabe bem, né? Mas o certo é que Pedro estava em Roma, porque o tempo é muito curto, tá? Então, ele vai dar uma data aqui logo, olha, 65. Como foi sugerido, tanto Mateus como Lucas tomaram emprestado Marcos, quer dizer, ao escrever seu evangelho, na produção das suas respectivas obras, então, a data mais tardia seria antes da produção dos dois sinóticos, está falando de Mateus e Lucas, tá? Uma data provável seria por volta do ano 65, mais ou menos, que Marcos escreveu o seu evangelho, tá? Porque aí, depois de 65, aí Mateus escreveu logo depois, e Lucas escreveu também o seu evangelho, como nós vamos ver, tá? Então, o certo, eu gosto de pensar assim, tem duas datas nesse, eu falo isso com meus alunos quando a gente estuda panorama do Novo Testamento, que aquele período, daquele primeiro século,
depois que Jesus morre, no ano 33, até o ano 100, tem algumas datas que você pode deixar como referência. Por exemplo, o ano 50, que é o Concílio de Jerusalém, e aí a gente consegue identificar a questão das cartas de Paulo, onde ele estava, o que ele fez. 67, 68, Pedro e Paulo são martirizados em Roma, e no ano 70, que é um ano muito importante, é a destruição de Jerusalém pelos romanos, tá? E aí vem o mais para frente lá, né? Por exemplo, o Evangelho de João, ele escreveu o Evangelho lá pelo ano 80, 85, quer dizer, depois da destruição do templo. É bem provável que a maioria dos apóstolos morreram até o ano 70 por causa dessas perseguições. Pedro e Paulo morreram em 67, 68, e os outros foram martirizados aí, tá? Então, a data, a gente pode pegar essa referência do ano 65, antes da morte de Pedro, no ano 67, ok? Então, esse é um panorama bem breve aqui sobre o Evangelho de Marcos, tá? O estilo literário é o estilo romano, a autoria é João Marcos, o companheiro de sobrinho de Barnabé, acompanhou Paulo na viagem, companheiro de Pedro, tá? O propósito que ele escreveu foi apresentar Jesus como um homem de ação e poder, porque ele estava escrevendo para os romanos, tá? Então, Marcos apresenta o Jesus como um homem de ação, né? Ou como a gente fala, né? Ele mostrou muito Jesus como servo. E a questão da data e o local da escrita. O local da escrita foi Roma, tá? E a data, mais ou menos aí 65, ano 65 lá, que ele escreveu, ok?